importantes, algumas referências bíblicas para não esquecer. Amém? Amém. Então aí a pregação está melhor, a explicação está mais dentro daquele controle de não fugir da mensagem. Amém? Amém. Mas quando nós nos juntamos, não há nenhum pecado nisso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia a Deus. E é aqui que nós vamos nos virar para explicar isso aqui. A promessa do meu Pai, como disse Jesus. Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos. Aleluia a Deus. E cerca de 40 dias, Jesus ficou com eles. Eram mais de 500 pessoas, seguidores de Cristo. Jesus morreu e após o terceiro dia que ele ressuscitou, ele chegou no meio dos discípulos. Estavam ali todos dentro de casa com medo. Com medo de quem? Dos fariseus, dos sacerdotes. Então, depois da morte do Senhor, todos ficaram trancados dentro de casa, com medo de sair. Por quê? Porque os discípulos andavam com Jesus. Eles viam Jesus curar. Eles viam Jesus libertar endemoniados. Como é o caso do Gadareno, que o prefeito pegava aquele homem, prendia dentro de uma cadeia, dentro do quarto, colocava correntes sobre o braço daquele homem, amarrava ele com correntes, e ele quebrava as correntes como se fosse um cordão, e atormentava aquela cidade. Ele pastava pelos montes, entrava em cemitérios, e depois aparecia na cidade de Gadara e todos ficavam atormentados. Então os discípulos viam Jesus libertar aquele homem. Os discípulos viam Jesus curar aquela mulher cananeia que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Então os discípulos andavam com Jesus, onde Jesus ia, eles iam também. Os discípulos entraram no templo das festas dos judeus, na Páscoa. Os sacerdotes, os fariseus, tudo querendo apedrejar Jesus. E Jesus passava no meio deles e ninguém lançava uma pedra. Eles tentavam pegar Jesus para matar, mas Jesus passava no meio deles, porque Jesus é Deus. Amém. Então os discípulos estavam juntos. Mas quando Jesus morreu, Glória a Deus. todos ficaram trancados. Você vai entender daqui a pouco. Ficaram trancados por quê? Se eles estavam com Jesus falava, o povo seguia ele, cria na sua palavra. Outros ficavam com raiva, como os fariseus e sacerdotes. Mas os discípulos, depois da morte do Senhor, ficaram trancados. Ficaram com medo de sair à cidade de Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, onde eles pregavam, onde Jesus pregava. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ensinava. Eles estavam presentes. Mas depois da morte eles ficaram trancados, com medo.